Boa noite, paz do Senhor. Seja bem-vindo ao Movimento Igreja. Hoje, quinta-feira,
dia 22 de agosto. Eu quero desejar que você tenha uma excelente noite e uma excelente oportunidade de adorar a Deus. Eu quero te convidar a orar. Nós teremos aqui louvores, teremos aqui uma boa palavra, uma palavra do céu para nós, e eu quero pedir que você feche seus olhos aí onde você estiver, pare um pouquinho e peça a Deus para falar ao seu coração. Peça a Deus para tocar. Deus não te trouxe a essa celebração, a esse vídeo à toa. Deus tem uma palavra para você. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Deus, pela oportunidade, Deus, de termos essa ferramenta, a nossa celebração online, nosso movimento igreja, e podermos, Deus, ouvir a Tua voz, cantar louvores para o Senhor, Deus, receber do céu direcionamentos, ó Deus, receber do céu, Deus, palavras que vão nortear a nossa vida, transformar, Deus, o nosso coração ainda um pouco mais parecidos com o Senhor. Eu peço, Deus, que cada um dos meus irmãos que estão acessando essa palavra agora possam ser inundados agora, onde estiverem, pela presença, pela manifestação do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, que tal você pegar agora esse vídeo e enviar na sua lista de WhatsApp, nos seus contatos, postar no seu Instagram, enfim, divulgar para que mais pessoas sejam alcançadas, mais pessoas sejam impactadas pela palavra de Deus. Faz isso agora, eu vou te dar 3 segundos para você fazer isso e vamos agora adorar o Senhor com os louvores em nome de Jesus. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo.
irás prover de novo. Eu creio em ti. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Nesse momento, você terá a oportunidade de estar trazendo dízimos e ofertas. Os dados estão aí na sua tela e você pode fazer a sua transferência ou Pix para as contas da igreja. Mas eu queria deixar uma palavra poderosa para você. Livro de Provérbios, capítulo 3, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a sua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, transbordarão de mosto os teus lagares. Confia no Senhor de todo o seu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Honra ao Senhor com a sua vida, honre ao Senhor com a sua confiança, honre ao Senhor com a sua fé. Agora você pode estar trazendo dízimos, ofertas. Muitos são os motivos. Nós estamos avançando, cuidar social, a nossa unidade Tarcísio Miranda. São tantas frentes que nós temos. Quantas pessoas sendo abençoadas por mim e por você, por nós como igreja. Que bom, irmão, que você tem sido fiel. Aproveite esse momento agora e, se você se preparou, faça a sua contribuição em nome de Jesus.
Abra sua Bíblia aí no livro de 1 Samuel, capítulo 15. Nós teremos hoje a oportunidade de ouvir o Deus falando um pouco mais para nós. Eu serei bem breve, bem objetivo. Por isso eu peço que você tenha bastante atenção. Eu peço que você dedique um pouquinho agora da sua atenção, não divida com o celular ou com outra coisa, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. O tema dessa noite é desobediência, um sinal de idolatria. Nós falaremos sobre a idolatria do cristão. A minha idolatria, a sua idolatria, quando nós vivemos em desobediência. Mas que desobediência é essa? O que eu estou falando? Vamos lá, vamos abrir a Bíblia aí no livro de 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel 15, a partir do versículo 7. Deus vai falar com a gente aqui. 1 Samuel 15, 7. Vai dizer assim: Então feriu Saul os amalequitas, desde Ávila até chegar a Sur, que está defronte do Egito, e tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém, todo o povo ele destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Versículo 10. Versículo 10 diz assim: Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. O tema da nossa palavra hoje é justamente esse: desobediência, um sinal de idolatria. Eu quero trabalhar com os irmãos a respeito da idolatria de Saul, que se expressou, que foi constatada a partir de uma desobediência. Mas antes da gente falar propriamente dito desse tema, eu quero falar que a idolatria do mundo, ela é notória. Nós combatemos a idolatria. Para nós, é fácil perceber sinais de idolatria por onde passamos. Existem muitos povos idólatras por aí. Você conhece pessoas idólatras, mas fica mais triste quando nós vemos idolatria no povo de Deus. A Bíblia é cheia de exemplos de idolatria, por exemplo, no povo de Israel. Só que a gente começa a trazer isso para aplicar na nossa vida e começa a perceber que existe idolatria no meio dos crentes. E que idolatria é essa? Existe idolatria no meio da igreja. E que idolatria é essa? Deus, que desde Abraão fez uma aliança com o seu povo, não divide sua glória com ninguém. E nesse episódio não é diferente. Ele usa o profeta Samuel para dar uma ordem a Saul. Saul, você tem que matar todo aquele povo. Saul, você precisa matar aquele rei, aquele povo, e não pode deixar faltar nada. E o texto que nós lemos, fica claro que Saul mata e destrói apenas o que ele acha que é devido daquele povo. Ele não mata o rei Agag, ele não mata o melhor das ovelhas, ele não mata aqueles que ele achava que não deveriam ser mortos, mas existia uma lei, uma direção de Deus, uma ordem de Deus. Qual era? Saul, mate todos os homens. Deus queria destruir aquele povo, pois foram os amalequitas que prejudicaram Israel em seu período mais vulnerável. E logo que recebeu a ordem, Saul mandou o exército se preparar para atacar. Ele foi alguém que obedeceu a Deus, mas não obedeceu totalmente. Ele obedeceu a Deus, mas foi infiel, porque obedeceu parcialmente. Saul poderia ter obedecido 100%, mas decidiu obedecer 75%, 80%, quem sabe 90%. Saul foi um homem que desobedeceu a Deus porque teve uma obediência parcial.
E aqui habita o nosso tema dessa noite. Obediência parcial se torna desobediência. E desobediência é um sinal de idolatria. Você sabia que desobediência é um sinal de idolatria? Sabia que por desobedecer a Deus você pode estar sendo considerado um idólatra? Não sabia? Interessante, o John Bevere, no seu livro Kryptonita, ele nos deixa uma frase muito interessante. Ele diz assim: para Deus, a obediência é parcial, mesmo que quase completa. É como se fosse obediência nenhuma. É rebeldia. É deixar de dar a Deus o lugar de honra e adoração que lhe é devido. Meu irmão, para Deus, obediência parcial, mesmo que quase completa, é como se fosse desobediência. Eu paro aqui agora e pergunto a você: você tem obedecido completamente ao que Deus tem te orientado, mandado você fazer? Ou você tem obedecido a Deus parcialmente? Quando Samuel encontra Saul, ele questiona o motivo pelo qual ele desobedeceu a Deus. Quando Samuel encontra Saul, ele fala: Saul, por que você fez isso? E ele tenta se justificar, dizer que a culpa era do povo. Ele, no entanto, recebe uma repreensão de Samuel. Samuel diz: Saul, o povo não é culpado. Saul, ninguém é culpado. O único culpado é você, porque você lidera esse povo. Saul, você é o líder desse povo. E aqui está a grande questão que eu quero abordar com você nessa noite, nessa quinta-feira. Idolatria não é apenas se prostrar diante de uma imagem. Idolatria tem total relação com desobediência. Eu repito, talvez você não tenha prestado atenção. Idolatria não é apenas se dobrar diante de uma imagem. Idolatria é ter um coração desobediente. Samuel, no versículo 23, declara para Saul: pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância é como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ou seja, assim como você foi desobediente, ele te rejeitou como rei. Você não vai ser mais rei de Israel, Saul. Nós nos tornamos idólatras quando assumimos o lugar de controle total da nossa vida e tiramos esse controle do Espírito Santo de Deus. Nós assumimos o lugar de idolatria quando nós achamos que sabemos o que é melhor para nós e somos indiferentes ao que Deus diz sobre nós, o que Deus diz para nós. Nós nos tornamos idólatras quando queremos saber e definir o que é melhor para nós, independente do que Deus diz. Isso que aconteceu com Saul. Deus disse: Saul, vai lá e mata todo aquele povo. O que Saul fez? Ele matou apenas o que era desprezível. Ele olhou para aquelas ovelhas e falou: essa ovelha aí não é para matar. Ele olhou para algumas mulheres e falou: elas seriam boas escravas. Ele olhou para o rei e falou: não, esse rei aí é gente boa. Esse rei dá para eu negociar, ter vantagem a partir do relacionamento com ele. Quando Deus mandou ele acabar com tudo. E eu aplico aqui uma ilustração bem simples. A minha filha, ela tem 2 anos, vai fazer 2 anos agora, daqui a algumas semanas. E interessante que a desobediência já está entranhada nela desde bebezinha. Por vezes eu preciso corrigi-la, por vezes eu preciso forçar com ela para ela obedecer, por vezes eu preciso chamar a atenção. E eu fico olhando para ela e pensando: nossa, como a nossa carne humana é tendenciosa para a desobediência. Como nós somos, por natureza, pessoas que têm facilidade em desobedecer. Então, o que nós podemos aplicar de tudo isso? O que nós podemos trazer como lição? O que nós podemos fazer para que nós não nos tornemos pessoas idólatras? Ou mais fundo, o que nós precisamos fazer para que nós não nos tornemos cristãos idólatras? É interessante pensar sobre isso. A realidade é que quando alguém conhece a verdade, conhece a vontade de Deus, conhece o que Deus manda e mesmo assim faz o que pensa melhor de si mesmo, faz o que está na sua mente, a verdade é que essa pessoa colocou alguém num lugar de ídolo. Sabe quem ela colocou? Ela mesma.
nós podemos ser idólatras de nós mesmos. Isso é forte, né? Talvez você esteja idolatrando a sua vontade. Talvez você esteja idolatrando a sua consciência, o seu ímpeto, a sua justiça própria. Quando, na verdade, você não precisa ser um idólatra. E eu quero trazer 3 lições aqui, 3 destaques, 3 princípios relevantes a partir dessa experiência que vão nos livrar da idolatria. E a primeira que eu trago aqui é bem interessante. Tentar justificar a sua desobediência comprova a sua idolatria, a sua própria vontade e a sua insatisfação com a vontade de Deus. Talvez Saul, se tivesse um coração humilde, teria reconhecido de cara. Mas ele tentou justificar. Saul tentou jogar a culpa no povo. E logo Samuel advertiu e lembrou quem ele era. Ele era o rei. A tentativa de Saul de justificar seu erro demonstrou claramente que, de alguma forma, ele não concordava com a ordem de Deus. De alguma forma, ele achava desperdício. Ele achava, questionável matar aquele povo todo, matar aquelas coisas de grande valor. Mas Deus não estava interessado com o valor das coisas. Deus estava interessado com o coração obediente de Saul e do povo de Israel, o seu povo. Meu irmão, justificar a sua desobediência não vai te transformar em alguém menos idólatra. Alguma vez você já se viu insatisfeito com a vontade de Deus? Seja sincero. Seja alguém agora aqui que faz uma autoanálise, que joga limpo com Deus, você e Deus aí na sua casa. Em algum momento da sua história você já se percebeu querendo dizer para Deus o que Ele achava melhor para aquele momento e o que você achava ser o melhor? Em algum momento você questionou o que Deus estava fazendo com você? Meu irmão, Deus criou o céu e a terra. Deus criou as estrelas. Deus criou as células do nosso corpo. Ele sabe de todas as coisas. Como você pode achar que sabe o que é melhor para você? Para de questionar Deus. Para de questionar as direções que Deus dá. Você pode estar sendo um idólatra de você mesmo. Você pode estar cometendo um pecado terrível de idolatria. O versículo 15 ao 19 vai mostrar que Saul tentou questionar. Ele era idólatra porque ele se achava superior a Deus. Ele achava que ele sabia mais que Deus. Ele achava que ele sabia o que era melhor para o povo, melhor do que Deus. O problema de Saul e de muitas vezes, o nosso, é que estamos tão preocupados em não praticar coisas externas que corrompam a nossa imagem, quando na verdade a gente precisa cuidar do nosso coração. Às vezes você está tratando tudo externamente muito bem, mas o seu coração é insatisfeito com a vontade de Deus. Não se torne alguém insatisfeito com a vontade de Deus. Sabe, nós não podemos justificar nossa desobediência. Deus quer olhar para nós e ver em nós pessoas completamente obedientes. Mas eu sigo. Mascarar a idolatria e desobediência com expressões de adoração não serão capazes de movimentar o céu. Olha o que Saul fez no versículo 22. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Sabe, naquele tempo, Yahvé era adorado pelo sacrifício de carneiros, de ovelhas, de animais puros no tabernáculo. E existia uma lista de exigências para o preparo desses animais. Saul quis mascarar o seu pecado, pegando parte do fruto da sua desobediência para pagar a sua culpa, pagar a sua desobediência. E Samuel diz, em nome de Deus: eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Talvez você esteja tentando compensar a sua desobediência com sacrifícios, com expressões de adoração.
Mas Deus está falando para nós aqui hoje. Não tem como a gente mascarar a desobediência. Não tem como você mascarar um caráter corrompido. Não tem como você mascarar a idolatria à sua própria vontade, ao seu próprio entendimento. Ei, meu irmão, é hora de você baixar a guarda e confessar os seus pecados. É hora de você baixar a guarda e confessar que, de fato, a vontade de Deus para sua vida pode não estar sendo o que você mais anseia. Talvez você esteja querendo mais as suas vontades. E não adianta você vir para a igreja, não adianta você fazer grandes doações se o seu coração não está completamente entregue ao Senhor. Se o seu coração não está totalmente rendido ao Senhor, você precisa confessar. Você precisa fazer o caminho de volta. E para isso a nossa igreja tem muitas ferramentas. A maior delas, a melhor delas, é você procurar uma célula. Se você já tem, procurar o seu líder de célula, marcar um gabinete com ele, marcar um café com ele e falar: meu líder, até aqui eu andava desse jeito, agora eu quero mudar. Meu líder, até aqui eu andava de acordo com as minhas próprias forças, mas eu quero mudar. Me ajuda. Me ajuda, porque eu aprendi que não dá para caminhar sozinho. Não existe forma de negociar esse assunto. O que temos visto hoje é uma multidão de crentes idólatras, pessoas que são especialistas em fazer sacrifícios, mas que não estão dispostos a obedecer por completo às verdades da Escritura. Não estão dispostos a se entregar completamente ao que está escrito aqui. E eu termino citando mais uma ilustração para você. E a ilustração que eu vou fazer talvez seja muito simples. Mas eu fiquei pensando quando eu vou fritar alguma coisa e eu lavo a frigideira antes de fritar. E aí depois eu jogo óleo rapidamente com um restantezinho de água. O que acontece naquela frigideira? O óleo vai esquentando, vai ficando quente a frigideira e ele espirra. Ele não fica no mesmo ambiente, ele não se mistura com a água. Ele sai daquele lugar, sabe? Talvez você esteja tentando misturar adoração com desobediência. Não vai ficar. Não vai ficar. Eis que o Senhor está olhando para nós agora. Ele está buscando os fiéis da terra para que se assentem com Ele. E existe uma chance de você ser encontrado pelo Senhor. É você se arrepender. É você se posicionar. E eu termino dizendo essa triste verdade. Que um coração idólatra, ele perde os privilégios. Ele perde os privilégios dados pelo Senhor. Olha o final de Saul. O que aconteceu com Saul? Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. É como iniquidade, é como idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Saul perdeu o privilégio de governar Israel. Saul perdeu o seu reinado, perdeu a sua coroa. E nós, muitas vezes, perdemos muitas bênçãos. Perdemos muitas coisas, porque não deixamos de lado aquilo que nós devemos deixar. Saul cobiçou os tesouros e bens dos amalequitas mais do que deveria. Ele tirou de vista a sua prioridade inicial. Ele tirou de vista a obediência irrestrita ao Senhor. E o que aconteceu com ele foi perder a sua coroa. Ele tinha um único objetivo. Ele só precisava destruir aqueles homens. Ele só precisava obedecer a Deus. E ele perdeu o privilégio pela sua desobediência. Eu estou convencido, preste atenção nisso, que pessoas têm perdido grandes privilégios em Deus porque estão negociando princípios inegociáveis. Eu encerro essa celebração trazendo mais uma frase do John Bevere. Obediência para Deus, de forma parcial, é como obediência nenhuma. Mais uma vez eu repito, Deus ele quer sua obediência por completo.
corremos o grande risco de perder uma grande colheita se deixarmos de nos atentar ao que Deus está falando para nós nessa noite. Não podemos negociar uma vírgula sequer. Não podemos desprezar o que Deus está nos mandando fazer. Autoidolatria. A autoidolatria deve ser combatida. E fechar a porta para a autoidolatria, meu irmão, é fechar a porta para o diabo. Nós devemos fechar a porta para essa autoidolatria. E eu concluo. Concluo afirmando que nesse ano de expansão será muito necessário, antes de tudo, fechando esse ciclo, será muito importante voltar aqui e olhar para dentro de nós e perceber se o que temos feito tem sido pela vontade de Deus, em obediência, ou se estamos caminhando pelas nossas próprias vontades. Isso às vezes será revelado de muitas formas. Às vezes você está buscando a sua própria vontade, querendo muito prazer, querendo riqueza, satisfação, autoridade, luxúria, outras vontades que são suas. E deixando as coisas que Deus mandou você fazer, deixando as orientações do Senhor de lado, para poder perseguir essas coisas. Cuidado. Saul perdeu a coroa porque não quis obedecer a Deus, não quis matar o que Deus mandou matar. O que será que na sua vida hoje você deve fazer que Deus está te mandando fazer? O que Deus está te mandando fazer? Me responda. Não precisa escrever no chat, mas responda para Deus. O que Ele está mandando você fazer? O que Ele está mandando você abandonar? O que Deus está mandando você deixar agora? É a hora, irmão. É hora de você abandonar e seguir a vontade boa, agradável e perfeita do Senhor. Vamos orar. Senhor, eu quero te pedir, Deus, que essa palavra não alcance apenas os ouvidos, mas alcance o coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Ó Deus, se existem pessoas aqui com obediência parcial, vivendo em idolatria, que possam, Deus, em nome de Jesus, ser agora visitadas pelo Teu Espírito Santo e ter um coração arrependido. Que eles possam deixar, Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que eles sabem que eles precisam e que não tem agradado o Senhor. Ó Deus, nós vamos ganhar essa cidade para o Senhor, mas nós a ganharemos com pessoas que se entregam totalmente em obediência ao Senhor. Não obediência parcial, quando convém, não. Obediência restrita ao que o Senhor tem falado. Nos abençoa, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Espírito Santo, ore por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo.
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Glória a Deus! Chegamos ao final de mais uma celebração aqui no nosso Movimento Igreja, mas eu quero dar apenas mais duas informações para você. Nos dias 30 e 31 de agosto, teremos aqui na nossa comunidade o seminário Lugar de Cura. Nós estamos nas últimas vagas, as últimas inscrições. Você não pode ficar de fora. Será um tempo de cura, um tempo de libertação, um tempo de restauração para você, mulher. Esse seminário é destinado a todas as mulheres da nossa comunidade, mas também você pode convidar uma amiga, uma pessoa que você sabe que precisa ter esse tempo de cura, esse tempo de visitação do Espírito Santo. E também estou aqui para te dar a última informação. Nos dias 2 e 3 de setembro, a inauguração da nossa unidade, a unidade no Tarcísio Miranda. E você não pode ficar de fora. Estará conosco o pastor Paulo Mazzoni, também estará conosco o pastor Carlito Paz. Vai ser uma bênção. Não deixe de estar presente, envolva toda a sua célula, mas também, por favor, não deixe de orar. Nós estamos com muita expectativa que Deus vai fazer algo precioso, não apenas naquele bairro, não apenas naquela região, mas nós vamos ganhar a nossa cidade para Jesus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, tenha uma excelente noite para a glória de Deus.